A aula de hoje é sobre corrente elétrica. Como vimos na primeira aula, existe passagem de cargas elétricas nos materiais condutores. E essas cargas que passam, esse fluxo de carga, é chamado corrente elétrica. Imagine a corrente elétrica como a água passando dentro de um cano. Essa água tem direção, certo? Pois bem, a corrente elétrica também tem. Porém, no caso da corrente, existem dois sentidos que podem ser adotados. O sentido real, que é o sentido do movimento dos elétrons, e o sentido convencional, que é o sentido do campo elétrico. Eu disse que o sentido real é o sentido do movimento dos elétrons. Mas como que os elétrons se movimentam? Qual o sentido desse movimento? Os elétrons são cargas negativas, por isso, saem do polo negativo do material e vão para o polo positivo, fazendo com que o sentido real da corrente elétrica seja do polo negativo para o polo positivo. O sentido convencional é o sentido do campo elétrico, que, como vimos na última aula, o campo elétrico sai do polo positivo do material e vai para o polo negativo. Por isso, o sentido convencional da corrente elétrica sai do polo positivo e vai para o negativo. Você deve estar se perguntando, mas como a corrente elétrica é produzida? Então, é preciso fazer uma força contra o campo elétrico para que haja corrente elétrica entre dois polos. Essa força é chamada diferença de potencial ou de tensão. Mas como que a gente aplica essa força? Como que essa força é aplicada? Existem componentes elétricos que produzem essa diferença de potencial. Um exemplo é a bateria. Se conectarmos uma lâmpada a uma bateria com alguns fios condutores, a lâmpada acende, porque a bateria produz corrente elétrica que é transferida para a lâmpada através dos fios condutores, fazendo a lâmpada acender. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Se a corrente elétrica produzida pela bateria for muito alta, a nossa lâmpada pode queimar. Mas se ela for muito baixa, a nossa lâmpada nem acende. Para sabermos se a corrente elétrica é muito alta ou muito baixa, ou seja, para sabermos a intensidade dessa corrente elétrica, usamos essa fórmula. A intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga elétrica que atravessa um condutor em um determinado intervalo de tempo. E aí, como tá indo? Tudo certo? Ficou com alguma dúvida? Comenta ela aqui e não deixe de ler o manual, tá? Tchau e até a próxima aula!